Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz um tema, um episódio interessantíssimo. A pergunta da lição é: você pode guardar um segredo? Só que, para a gente entrar com mais propriedade, eu queria mencionar para vocês o que é que Mateus fala sobre isso. Mateus fala que aquele homem, ele era coberto de lepra, o seu corpo estava cheio. O autor aqui colocou alguma doença grave de pele, não a hanseníase como nós hoje conhecemos, propriamente dito. Mas o que me chama aqui a atenção é que aquele homem conhecia Cristo, sabia o que ele poderia fazer e foi até ele para suplicar a cura devida para o seu problema. Irmãos, um leproso naquela época, ele vivia em uma condição totalmente desfavorável. Em outros episódios é dito que aquilo era chamado de o dedo de Deus, ou o açoite de Deus, o castigado por Deus. Eles viviam com esse conceito em seu coração, de maneira que eles se afastaram, né, geograficamente. Existia um vale chamado Vale dos Leprosos, e eles ficavam afastados em alguns lugares, em algumas questões, bem distantes umas das outras. E, de acordo com Levítico capítulo 13, tocar numa pessoa leprosa era se manter impura durante todo o dia, até o pôr do sol. Então, não tinha como, cerimonialmente falando, tocar no leproso era tocar na morte. Aquele homem chega até Cristo e pede: Senhor, podes me tornar limpo, se queres? Jesus responde: eu quero, torne-se limpo. E ficamos a pensar, naquela cena, você para e reflete o seguinte: Jesus estava ali com várias pessoas. As pessoas poderiam pensar assim: rapaz, um leproso faz um pedido desse a Cristo, ele vai atender? Ele vai tocar nele? Ele vai chegar perto dele? Ele vai se tornar impuro? Mas me chama a atenção. Jesus chega até ele e toca. A vida toca na morte. Porque o corpo do leproso ficava carcomido, ficava todo cheio de uma espécie de putrefação. É uma doença onde fica o corpo coberto de feridas. E aqueles ferimentos, irmãos, eles eram terríveis. A pessoa, quando era leprosa naquela época, se alguém chegasse até ela e ela fosse inadvertida, ou seja, não fosse avisada, ela tinha que gritar: sou impuro, se afaste de mim. Quer dizer, ela vivia com um conceito em sua mente terrível. Não tinha como viver em sociedade em paz sendo leproso. Jesus chega até ele, toca nele, e como eu lhe disse, a vida toca na morte. A morte deixa de existir. E a vida naquele homem passa agora a ser uma realidade. Diante disso, Jesus pediu um segredo, e à luz do que estava lá em Levítico capítulo 14, eles tinham que ir até o sacerdote e demonstrar que estava realmente purificado, estava limpo, para que pudesse então agora viver na sociedade. E por qual razão Jesus não ficou impuro? Primeiro, a lepra naquele homem foi curada. Ele não estava mais leproso. Segundo, Jesus é o doador da vida. Nele não há nenhum tipo de vestígio. Jesus foi, como nós bem sabemos, afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. E quando eu falo afetado, eu digo no sentido dele ter sentido fome, sede, cansaço. São atribuições humanas. E Jesus sentiu isso por ter sido afetado em sua humanidade pelo pecado. Mas interiormente, ele era totalmente ausente de qualquer infecção pecaminosa. E diante disso, Jesus efetua uma cura maravilhosa. Embora ele pediu um segredo, né, e aqui nós falamos sobre isso, né, que Marcos é chamado de o evangelho do segredo, o evangelho do silêncio. No capítulo 1 e o verso 45, se não foge a memória, Jesus pede também silêncio, 44, para algo que ele realiza ali. No capítulo 1 e o verso 44, aqui, ó, quando ele diz isso para o leproso, né? Então Jesus despediu dele de uma forma e advertiu: não conte isso a ninguém. Ele fez isso também com o endemoniado, né? Na verdade, ali ele pediu para que ele se calasse. Então, assim, existem coisas que Deus pede para que não haja silêncio, não haja comentário sobre aquela situação. Claro, aqui ele queria que o demônio parasse de propagar para não atrapalhar o ministério de Cristo. Mas aqui, se Jesus fez uma cura por você, ou para você, você guardaria segredo no dia de hoje? Ficaria para você e talvez não desse a ele a devida atribuição pelo que ele realizou? Pois saiba de uma coisa, Jesus realiza milagres em nossas vidas todos os dias. Ao acordar, você é um milagre da vida. É um milagre de acordar e aparecer, ter o prazer de ver mais um dia surgir.
Irmãos, se pudéssemos ver, nossos olhos pudessem ser abertos e ver a batalha espiritual que existe ao nosso redor, onde anjos do inimigo tentam nos destruir e os anjos de Deus pleiteando para com que isso não aconteça, seremos muito mais gratos. Fora os livramentos que nós não vemos fora de casa, dentro de casa, no nosso trabalho, Deus nos livra constantemente. Mas não guarde isso. Divulgue, faça valer o que Deus fez na sua vida, como diz o hino, né? Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Deus, portanto, nos abençoe e que nós não guardemos segredo. Naquele momento, Jesus tinha um propósito: não causar comprometido ou comprometer a cura daquele homem, antes que ele fosse até o sacerdote, como também o ministério de Cristo, que causou até um certo impacto, como diz a história, né? Ele não podia ir em outros lugares, ou em vários lugares, por conta daquela divulgação, e o povo ficava se aglomerando. Mas enfim, divulgue o que Deus fez na sua vida, porque nós somos o milagre da redenção de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, pelos Teus conselhos, e nos ajuda a divulgar a nossa vida diante de Ti. Perdoa, Pai, nossas faltas. Ajuda-nos a sermos mais fiéis à Tua palavra e ao viver propagando as verdades do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.